Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias e novidades do Vascão. Pessoal, ontem com o empate contra o Flamengo, o Vasco acabou perdendo uma posição no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui como que ficou a classificação, os próximos jogos do Vasco. Vamos ter confrontos diretos também nos próximos jogos, hein? Vamos falar também aqui do Felipe Coutinho na seleção brasileira. Ontem o Fernando Diniz rasgou elogios ao atleta. Também vamos falar aqui da situação dos jogadores lesionados no jogo de ontem. Nuno Moreira e também Robert Renan. Ancelotti vai a São Januário acompanhar o Vasco. Vamos falar também desse baita reforço contratado que foi o Carlos Cuesta e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele likezão. Se inscreve se você não está inscrito. Falta muito pouco para a gente chegar a 225 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve também lá no meu segundo canal do Vascão, Danilo Vasco. Link na descrição, também tem um canal de cortes aqui do Vamos Vasco, o link também está na descrição e também tem aquelas dicas aí para você que curte camisa retrô, você que é apaixonado aí por camisas retrô do Vasco, link também está na descrição aí de vários modelos de altíssima qualidade, confere lá, super indico aí a você vascaíno. Bom pessoal, ontem o Vasco empatou com o Flamengo lá no Maracanã por 1-1. E acabou perdendo uma posição na tabela devido à vitória, a infeliz vitória do Santos contra o São Paulo, né? O São Paulo utilizou o time reserva, o Santos acabou derrotando o São Paulo no Clássico e o Vasco acabou perdendo uma posição, chegando à 16ª colocação com 24 pontos apenas, a 2 pontos aí do primeiro time dentro da zona, o Vitória, que está com 22 pontos, é verdade, o Vitória tem um jogo a mais do que o Vasco, porém o Juventude, Fortaleza e também o Sport, todos eles têm jogos a menos. Vamos ver aí como que vai ficar essa situação do Vasco. O Vasco vai ter um jogo tão importante agora na próxima quarta-feira contra o Bahia. Jogo em São Januário, aquele jogo atrasado lá do primeiro turno. E a gente espera que o Vasco consiga vencer o Bahia para dar um salto na tabela. Caso vença o Bahia, o Vasco chegará à 13ª colocação, ultrapassando até o próprio Internacional, que está atualmente com os mesmos 27 pontos. Pontuação que o Vasco poderá chegar em caso de vitória diante do Bahia, que hoje é o 6º colocado. O Vasco terá uma sequência de jogos aí muito importantes. Vamos ter já nessa quarta-feira esse jogo contra o Bahia, às 7h30 da noite. Depois, no final de semana, vamos enfrentar o Cruzeiro, no sábado, às 6h30. Depois teremos o Palmeiras no Allianz Parque, jogo fora de casa, onde o Vasco claramente não é favorito. Depois vamos ter 2 jogos muito importantes aí contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. No dia 5 de outubro, vamos enfrentar o Vitória em São Januário. Esse jogo aqui, na minha opinião, é matar ou morrer, meu amigo. Se o Vasco perder esse jogo, vai lutar até o último minuto para não cair de divisão, isso se já não estiver na zona, né? Também vamos enfrentar o Fortaleza fora de casa, que dependendo da situação do Fortaleza no campeonato, pode ser que ele já chegue lá com uma pontuação alta, querendo lutar contra o Vasco ali também para deixar a zona. Fortaleza hoje é o vice-lanterna, porém vem demonstrando que pode ser capaz de tentar algum tipo de reação, apesar de ter sido humilhado pelo Palmeiras, mas era o Palmeiras, né, cara? E com certeza aí, a gente espera que o Fortaleza não reaja no campeonato, porque assim será mais um adversário direto também nessa luta incessante contra o rebaixamento. Mas falando um pouco do que foi o jogo ontem, gostei bastante aí de muitos jogadores importantes do time do Vasco, cara. O Ryan ontem, na minha opinião, foi o melhor homem em campo, destruiu o Flamengo, jogou muita bola. Gostei bastante do Paulo Henrique, mais uma boa partida do atleta, né? Com certeza merece estar na seleção, mostrando total capacidade técnica e física. É um jogador diferenciado, um absurdo a velocidade do Paulo Henrique. Amassou ali o lateral esquerdo do Flamengo, passou por ele todas as vezes ali, é um jogador extraordinário. Gostei muito, mas muito mesmo do Carlos Cuesta, cara. O Carlos Cuesta mostrou ser um ótimo zagueiro. É nesse tipo de jogo que a gente sabe que o jogador é bom, cara. O cara mostrou um belíssimo futebol no segundo jogo dele, já num clássico, o Vasco pressionado, precisando pontuar para se afastar da zona, um jogo que o Vasco não conseguia vencer há muito tempo. E certamente ele fez um belíssimo jogo, tanto na primeira parte com os jogadores ditos reservas do Flamengo, né, como a mídia vem tratando, e também com os jogadores titulares que entraram no segundo tempo. O Carlos Cuesta conseguiu marcar muito bem esse jogador, tanto que o Flamengo não conseguiu chegar ao segundo gol, né. Também gostei do Lucas Oliveira, que entrou na fogueira danada, até falei isso ontem no pós-jogo. O jogador entrou muito bem, bastante questionado, o torcedor ficou muito desconfiado com a entrada do Lucas Oliveira. Eu particularmente só rezei, cara, seja o que Deus quiser, porque o Lucas Oliveira é um dos piores jogadores do Vasco e ontem fez uma belíssima partida, sem dúvida nenhuma. A melhor partida dele como jogador do Vasco, desde que foi contratado. Também outros jogadores fizeram partidaças, como o caso do Barros,
Hugo Moura, gostei muito dessa dupla de volantes no clássico de ontem contra o Flamengo. Gostei muito também do Pumita Rodrigues, jogador improvisado ali, totalmente fora de posição, jogando como lateral esquerdo. Não sentiu a pressão do jogo também, conseguiu jogar bem, teve momentos que ele foi ao ataque, teve momentos de importância também ali, quando o Vasco iria atacar. Gostei muito do Vasco no geral, cara. Na minha opinião, ontem, quem esteve muito abaixo, não gostei do Léo Jardim, falhou no primeiro gol, na minha opinião. Também o Coutinho teve abaixo, apesar de ter dado uma assistência, mas eu acho que ele sentiu um pouco um desgaste, o ritmo do jogo no segundo tempo. Já nos minutos iniciais ele já não estava correndo mais dentro de campo. O Nuno Moreira saiu por lesão, não teve como a gente avaliar tanto assim o português, que estava mais sendo defensivo do que ofensivo. O Verratti, mais uma vez, uma partida nula do centroavante dentro de campo. Os jogadores que entraram no segundo tempo, gostei mais uma vez do Andrés Gomes, jogador de muita mobilidade, só que eu achei que ele ficou muito recuado, né? Muitas vezes ele estava lá na linha de fundo do Flamengo, marcando atacante do Flamengo, em vez de ajudar o Vasco no ataque, né? Um jogador de muita velocidade, ele pegando mais ritmo de jogo, se entrosando melhor com o elenco vascaíno, vai ser de suma importância até o restante dessa temporada aí com a camisa do Vasco. Também entraram no segundo tempo Matheus Cocão, Matheus França, foram bem discretos, né? Vi muita gente elogiando o Matheus França, eu acho que ele está bem abaixo ainda fisicamente, por mais que tenha tido duas finalizações ali, uma quase foi gol, quase pintou a lei do ex, mas também ele bateu um escanteio ridículo, né, cara? E ele mostrou pouquíssima intensidade, na minha opinião. Eu acho que isso tudo tem que ser melhor trabalhado com a comissão técnica do Vasco, a preparação física, para que o jogador esteja voando nos próximos jogos aí do Vasco, principalmente aí na reta final do Brasileirão, onde o Vasco precisa estar bem para não cair de divisão. Comentem o que você achou do clássico de ontem, quem para você foi o melhor homem em campo, o que você achou desses jogadores aí que atuaram com a camisa do Vasco no clássico ontem. Para mim, o Ryan foi disparado o melhor. Bom, e já falando da situação do clássico de ontem, tivemos atualizações sobre os jogadores lesionados. O Vasco informou que o zagueiro Robert Renan está passando bem e segue em observação. O jogador que teve uma concussão no jogo de ontem foi substituído ao não conseguir responder às perguntas do médico do Vasco. Ficou nítido isso na transmissão, que o jogador não tinha capacidade nenhuma para continuar atuando dentro do jogo ontem contra o Flamengo. O departamento médico do Vasco vai seguir acompanhando a evolução do atleta durante os próximos dias. Possivelmente ele não deverá entrar em campo aí no jogo contra o Bahia, devido àquele protocolo de concussão. Aparentemente ele não deverá ter condição de jogo, e pode ser que a dupla de zaga seja aí formada por Lucas Freitas, que voltará aí à zaga depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e também o Carlos Cuesta. E além dele também quem teve a lesão foi o Nuno Moreira. Aparentemente o jogador não será dúvida para esse jogo contra o Bahia e deverá ficar à disposição do Fernando Diniz. Bom, e ontem também, após o jogo, o Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva, onde ele falou de diversos fatos, cara, diversas coisas importantes. Ele falou sobre o Ryan, que é um jogador raro, um jogador aí de extrema qualidade, que já está valendo muito mais do que quando ele chegou ao Vasco, né? Porque quando o Diniz pisou lá no Vasco, certamente o Ryan foi muito potencializado. É um jogador que tem muita qualidade, infelizmente, ele é pouco observado, né, pela seleção brasileira, né, pela mídia em geral. Tratam o Ryan como um Zé Ninguém, essa é a verdade. Pouca gente trata o Ryan como uma grande joia aí do futebol brasileiro atualmente. Claro, também tem o Estevão, mas o Estevão já está na Europa. Estou falando aqui do Brasil. Atualmente, eu acho que eu não consigo chegar nenhuma promessa maior do que o Ryan e melhor do que o Ryan. O Ryan já decide jogos. Um jogador de 18 anos apenas, com certeza aí é um atleta de extrema força, de muita rapidez, muita velocidade e com certeza é um jogador goleador, né? Com certeza a mídia sempre aumenta quando o assunto é jogadores do Flamengo, né, cara? Aquele Samuel Lino não joga porra nenhuma comparado com o Ryan, velho. Sinceramente, velho. Não é clubismo nem nada. O Ryan faz muito mais do que aquele jogador fez e o cara já foi convocado para a seleção brasileira. Absurdo, na minha opinião. O Ryan merece muito mais ser jogador de seleção do que esse Samuel Lino. Um jogador que estava lá na Europa, lá, se fosse tão bom assim, o Atlético de Madrid não teria se desfeito dele, né? Mas falando do Vasco, na minha opinião, o Vasco tem vários jogadores que merecem ser convocados. O próprio Ryan é um desses exemplos. O jogador Paulo Henrique tem que estar na seleção brasileira. Não existe nenhum lateral direito brasileiro no mundo melhor do que o Paulo Henrique. Não existe. Temos aí também outra situação do Coutinho. O Fernando Diniz falou que o Coutinho tem que visar voltar à seleção brasileira. É um jogador importante que pode ser útil para a seleção. E vale ressaltar que o Ancelotti estará em São Januário no próximo final de semana diante do Cruzeiro. Claramente, ele deverá analisar alguns jogadores do Vasco e também do Cruzeiro, que está lutando pelo título brasileiro. Já convocou vários jogadores lá do Clube Mineiro, né? O Vasco, com certeza, por estar lutando contra o rebaixamento, muitos jogadores são escanteados, né? Sequer devem ser observados aí pelo técnico Carlo Ancelotti,
Mas o Vasco hoje é um semifinalista de Copa do Brasil, né? Quem sabe o Coutinho desequilibrando numa semifinal e também numa hipotética final na Copa do Brasil, ajudando o Vasco a ser campeão, ele ganha aí mais oportunidades e volte à seleção brasileira e quem sabe jogue a próxima Copa do Mundo. Também a mesma coisa, Paulo Henrique e Rayan, que todos esses três jogadores, ao meu modo de ver, nessa seleçãozinha brasileira que perde para a Bolívia, meu amigo, têm totais condições de serem convocados e de estarem na próxima Copa. Comenta aí o que você acha dessa possibilidade de, quem sabe, do Coutinho voltar à seleção. O Fernando Diniz confirmou que é um jogador que tem sim buscar a seleção brasileira e tem que ser melhor observado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço. É nóis.